todos sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que todos, aqueles desejos, aqueles pedidos, aquela oração que trazemos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que são caras, ao nosso coração. Que Jesus, que Deus, que a espiritualidade maior possa confiar a cada um de nós, o que for de nosso merecimento e entregar a nós, essa bênção, esse amor e essa providência divina, que possamos ter uma sexta-feira, abençoada e um final de semana, também iluminado, que com as bênçãos de Deus, não nos falte nada, não nos falte força e nem fé para vencer a nossa jornada. O que Jesus, traz de ensinamento para nós quando ele fala, os trabalhadores da última hora? Esses trabalhadores da última hora, eles teriam direito ao mesmo salário? Sim, teriam o direito de receber o mesmo salário se dispusessem o quê? De boa vontade. Se dispusessem o quê? De disposição. E não de preguiça. Estivessem o quê? À espera daquele trabalho o dia todo. E nele empregasse o quê? A sua afetividade, o seu amor, o seu empenho, a sua dedicação. Porque muitas das vezes o quê? Tem trabalhadores que saem de casa e se dispõem a simplesmente trabalhar, mas não se dedica com afinco, com esmero. Não põe o amor verdadeiro no trabalho. E às vezes aquele que está ali o quê? À espera de um chamado, um convite, uma oportunidade. E quando essa oportunidade aparece, que alguém lhe estende a mão e dá-lhe uma oportunidade, aquele trabalhador que dedica-se o melhor que pode. E por que ele não receber, então, o mesmo salário? Se tem ali a mesma dedicação, ou mais, ou melhor empenho. Então, por isso que Jesus fala, os trabalhadores da última hora, se dispuser de amor, de boa vontade, de disposição, de esmero, de afinco, sim, receberão o mesmo salário. Mas se não for fruto aqui de preguiça. Estou esperando. Na última necessidade, se não aparecer, eu pego a oportunidade. Porque daí não. Estes, então, não tem por que receber o mesmo salário, a mesma fatia de proporção. Porque Deus, porque Jesus conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, conhece o que carregamos em nosso peito. E é sempre aquilo, não adianta mentir para o nosso Pai. Aquele que nos concedeu a vida, que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. De praticarmos o quê? O bem, a devoção, a abnegação, de todas essas mazelas que trazemos ainda em nosso coração. De deixarmos o quê? Os julgamentos, o egoísmo de lado. E começar o quê? A praticar a boa nova. Aquelas leis que tanto Jesus nos ensinou. A lei de amor, a lei de caridade, a lei de perdão, a lei de ajuda mútua. Então Jesus convida
para que nós possamos o quê? Trabalhar em sua vinha, mas deixando de lado o quê? Todos esses egoísmos, todas essas vaidades, todas essas mazelas, todas essas feridas que trazemos em nossos corações e começar o quê? Uma nova semente, um novo plantio, um plantio de novas virtudes, um plantio de novas sementes, semear coisas boas, começar o quê? A nossa reforma íntima, a nossa melhora. Ninguém melhora ninguém. A gente começa a melhorar a si mesmo, a trabalhar em si. Se começamos por nós, aqueles que nos rodeiam, pode simplesmente se inspirar. E a partir dessa inspiração, querer o quê? A mudar, querer a evoluir, querer também o quê? Ter uma reflexão. Ninguém quer ficar estacionado, parado no tempo, querer regredir a vida, igual um caranguejo. Quem quer ficar voltando para trás nos erros? Erros que não deram certo, que não faz a vida fluir. Erros que nos machucam, que causam feridas, que causam dores, que causam lágrimas. Para quê? Qual o sentido da vida? Viver tormentos? O ser humano não foi criado para viver tristezas. O ser humano não foi criado por Deus para viver de sofrimento, para viver de erros. Nós, seres humanos, fomos criados pelo nosso Pai, por Deus, para termos uma vida de progressão, uma vida evolutiva, uma vida de melhora, uma vida de amor, uma vida em que possamos ajudar uns aos outros, em que possamos colher alegria, sentimentos de abundância, de melhora, de perspectiva, de sorrisos largos. Isso não quer dizer que não vamos o quê? Ter tristezas, momentos de percalços, de angústias, de ansiedades. Sim, faz parte da nossa passagem aqui na Terra, mas não quer dizer que toda a nossa existência tenha que ser de tristeza, de angústia, de sofrimento. Somos nós os causadores dos nossos tormentos, dos nossos sofrimentos. Nós que buscamos isso com as nossas mãos. Às vezes ficamos tão angustiados, tão entediados, que achamos que as nossas vidas não têm sentidos e queremos lá, quero uma confusão, quero algo diferente. Vamos para esse caminho de sofrimento. Mas Deus não quer isso para nós, não. Ele quer que sejamos esses trabalhadores de última hora. Esse trabalhador que vamos deixando todos esses sentimentos carregados, esses sentimentos enubriados de tristeza, de angústia, de lamentação, e começar a semear em nosso coração outro sentimento. Um sentimento de bondade, um sentimento de esperança, um sentimento de fé, um sentimento de compaixão e de amor próprio. Então, olha como que Deus é bom em nossas vidas. Então, é ter essa disposição em trabalhar porque na vinha do nosso Pai. O que seria essa vinha do nosso Pai? Não seria essa existência que Ele nos concede?
Não seria essa oportunidade de estarmos aqui? Essa nova existência? Se estamos aqui, se Ele nos permitiu uma vida abençoada, uma vida em abundância, uma vida com saúde, uma vida com pessoas que amamos e que nos amam, uma vida com pessoas que respeitamos e uma vida com pessoas que nos respeitam. Não seria essa a oportunidade de semear, de cultivar boas novas, boas atitudes, novas condutas, novos dizeres e novos afazeres? É aproveitar ao máximo essa nova oportunidade, essa nova existência. É ter o quê? Uma fé raciocinada. É ter uma sensibilidade no nosso espírito. É elevar os nossos pensamentos até a Deus, até a Jesus, até a espiritualidade maior que nos assiste diariamente. Que nos assiste minuto a minuto. Que nunca nos abandona. É confiar o nosso coração em Deus. Confiar, orar e esperar. Valorizar a nossa existência. Aí pensamos, mas valorizar como? Valorizando primeiramente a vida que Deus nos concedeu. É difícil valorizar a vida? Não. Não é difícil valorizar a vida. Primeiro a gente agradece por ela todos os dias. Ser grato, a gratidão. Depois, respeitando o nosso coração. Respeitando a nossa vida. Cuidando do nosso instrumento de evolução aqui na Terra, que é o nosso corpo. Cuidando dele com amor, com afinco. Procurando seguir as leis de Deus. Os mandamentos que Jesus veio nos ensinar. Veio trazer a nós. Buscar aplicar ele no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com as nossas famílias. Fácil? Não é. Quem diria que seria fácil? Não é fácil. Não foi fácil nem para Jesus. Quantas vezes Jesus clamava e orava ao Pai? Chorava angustiado e pedia para que o Pai não o abandonasse. E se o Pai estivesse com ele, ele suportava e seria capaz de vencer a sua missão aqui na Terra. Ele chorava porque estava com medo, porque estava angustiado, porque se sentia ansioso. Então Jesus nos compreende perfeitamente. Porque tudo o que sentimos, Jesus também sentiu. Só que Jesus nunca deixou de confiar no Pai. Nunca deixou de orar ao Pai. Ele simplesmente veio e entregou o seu coração ao nosso Pai. É a diferença que há entre Jesus e nós. Porque nós oramos, mas muitas das vezes não temos a confiança e nem esperamos o suficiente. Simplesmente oramos. Mas queremos o quê? Que tudo aconteça ao nosso tempo e não queremos esperar. Somos imediatistas. Queremos tudo para o ontem, não é nem para hoje. Achamos que Deus está aqui para atender às nossas vontades, os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Pedimos para que Deus atenda a minha vontade, atenda ao meu desejo.
E nunca pedimos ao Pai para que seja feito o quê? A vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e justa. A vontade de Deus nunca trará para nós sofrimento, tristeza. O máximo que podemos fazer é o quê? Que a vontade de Deus esteja alinhada às nossas. Que os seus desejos, Pai, estejam alinhados aos meus. Que a sua vontade possa estar alinhada às minhas. E que se estiver, que bom. Mas se não estiver, que prevaleça a sua vontade. Porque com a sua vontade, eu sei que eu não perecerei. Não sofrerei. Porque a sua vontade, ela é boa, é perfeita. É confiar mais. É ter a paciência necessária para ter essa espera. É procurar entender mais os desígnios de Deus nas nossas vidas. Procurar mais ter um conhecimento. Buscar mais conhecer os mandamentos de Deus. Não ficar estacionado, esperando que a chuva caia do céu, que as bênçãos de Deus caem em nossas mãos. Não buscar pelo trabalho, não querer evoluir por medo, por comodismo, por orgulho, por achar que já sabemos tudo quando não sabemos nada. São vários os motivos e várias as desculpas que damos. Porque temos essa tendência, né? A criar vários motivos, várias desculpas. Simplesmente para ficarmos aqui no mesmo lugar, no marasmo. E não é assim que a vida acontece. Ela é uma oportunidade aqui única, passageira. A vida passa tão rápido. Ela demora muito quando a gente pensa assim, quando eu tiver os meus 18 anos. Depois que chega os 18, já era os 30, quase os 40, quase os 50. E a gente pensa assim, o que eu fiz? O que eu podia ter feito? Aí adianta chegar para o Pai e pedir a Ele um pouco mais de tempo. Pai, e se eu tivesse um pouco mais de tempo? Concede-me mais um pouco de tempo. Eu poderia fazer diferente. Me dá mais uma oportunidade. Se eu voltar, eu farei diferente. Não repetirei mais os meus atos. Voltarei e trilharei um novo caminho. Irei por novos caminhos. Escolherei novas rotas. Acha mesmo que iríamos trilhar novos caminhos, novas rotas? Talvez um pouco diferente, mas não. Voltaríamos e faríamos talvez as mesmas coisas, ou às vezes na ânsia, talvez coisas até piores. Ou às vezes ficaríamos estagnados. Porque o nosso Pai nos conhece. Ele conhece a cada um de nós. Se Ele que nos criou e nos deu a vida, como não nos conheceríamos? Então não adianta deixar o nosso trabalho para ser feito na última hora de uma forma que seja por preguiça ou porque foi imposto ou porque já não tem solução. Porque se eu não fizer, eu não vou ganhar a salvação. Ou porque o meu espírito já está cansado.
ou porque eu errei muito e agora eu necessito corrigir-me. Não é mais fácil, às vezes, já virmos trilhando um caminho mais reto, mais sábio nas leis divinas, do que chegar no final e termos que nos corrigirmos de uma vez? Às vezes é tão mais difícil, o fardo fica tão mais pesado, o nosso corpo fica tão mais cansado, a vontade às vezes de desistir, mas não dá para desistir. A vida não permite desistência. A vida permite o quê? Só seguir em frente, com amor, com fé, com perseverança. Porque Deus é amor, Deus é vida. Deus é aquela força que nos sustenta todos os dias. Embora pensamos assim, eu não tenho mais força para seguir. Tem sim. Deus é a nossa força. Deus é o nosso alicerce. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso guia. Jesus é o nosso mestre. É o que nos conduz. É o que nos ilumina. A espiritualidade maior está aí para nos intuir, para guiar o nosso coração, para nos direcionar, para nos impulsionar, para nos tirar do comodismo, para não deixar que nós não façamos mal a nenhum dos nossos irmãos. Porque se também deixarmos de trabalhar na vinha do Senhor, porque estou praticando algum mal, estou maldizendo algum irmão, estou lesionando alguma família, este também receberia o salário? Não. Este também não receberia, porque este teria o quê? Que repensar as suas atitudes, parar, pensar, refletir. Jesus o que? O chamaria para que ele o quê? Preparasse, né? Entrasse numa disciplina, tivesse um bom comportamento, tivesse um aprendizado do trabalho. Aí sim, depois de todos, né, esses adjetivos todos juntos, que ele tivesse uma retidão, uma redimissão dos seus erros, aí sim, ele seria convidado a trabalhar na vinha do Senhor. Porque a primeira pessoa, ela tem que o quê? Se arrepender. Ver que não está naquele caminho certo, que aquilo não faz bem, que aquilo não é bom. E pedir a ajuda do Pai. Porque aí sim, Deus vai poder amparar. Mas para que Deus ampare, para que Deus ajude, é necessário que nós possamos ir até o Pai e pedir ajuda. Porque um pai só ajuda um filho quando ele pede ajuda, quando ele necessita da ajuda. Nosso Pai sempre vai estar disposto a nos ajudar, sempre vai estar ali. Mas é necessário que a gente o quê? Pai, socorre-me, ajuda-me, ilumina-me, ampara-me. E esse Pai amoroso, bondoso, caridoso, vai nos acolher, vai nos direcionar para o caminho certo. Ali aprenderemos o que for necessário. Depois da lição aprendida, retornaremos. Retornaremos o quê? Às obras e ao trabalho digno, ao trabalho correto, ao trabalho com esmero. E assim poderemos o quê? Reivindicar o nosso salário, conforme as bênçãos o quê? Do nosso trabalho com esforço, com dedicação.
Cada um vai receber o seu salário conforme o seu merecimento, conforme a sua dedicação. E tem aquilo que Jesus fala, né? Muito se pedirá a quem for muito dado. Então, olha só, ninguém vai dar aquilo que não possui, aquilo que não tem. Cada um vai contribuir conforme aquilo que tem. Porque Deus é justiça, Deus é amor. Como que ele vai cobrar muito de um filho se ele não foi preparado para aquilo? Se ele não dispõe daquilo para ofertar? Então, por isso, viemos aqui em várias encarnações. Não é somente uma, duas ou três. Os nossos débitos, as nossas dívidas, eles são parcelados em várias vezes, para que possamos quitar todos eles em suaves prestações, sem sofrimentos, sem ranger de dentes. E vamos pagando aos poucos. E conforme vamos quitando essas dívidas, vamos tendo alegrias, vamos somando amores, vamos somando vidas, vamos cultivando amizades. E Deus é tão bom ainda que quantas das vezes Ele perdoa os nossos débitos. Às vezes, em uma encarnação, viemos com débitos de 70% a 80%. E às vezes a nossa disposição, a nossa boa vontade, a nossa dedicação e o nosso esforço aqui em melhorar é tão grande que Deus vai e abona nossas faltas em 10%, 20%. Porque Ele vê o esforço do nosso coração, Ele vê a nossa boa vontade. Ele reconhece em nós as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas Ele também conhece que há em nós o quê? O amor dEle. Porque somos dotados o quê? De amor, de luz, de boa vontade. Porque nós ainda que não deixamos despertar esses sentimentos. Cada um de nós temos uma chavinha. Às vezes essa chavinha gira mais cedo, outros no tempo certo, outros mais tarde. E tá tudo certo. O despertar para cada um vem no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo certo, na vida de cada um. Somos únicos. Não temos que nos comparar a ninguém. Cada um vai amadurecer no tempo necessário. O mais importante é não perder a fé, não perder a esperança. E nós, como espíritas, somos considerados o quê? Os trabalhadores da última hora. Ah, mas por que somos? Porque temos essa oportunidade, temos esse conhecimento, estamos aqui. Então temos o quê? Esse conhecimento de termos a espiritualidade para nos assistir, para nos amparar. E à medida que vamos o quê? Conhecendo ainda mais toda essa espiritualidade que nos abençoa, que nos ilumina, vamos aqui progredindo, nos melhorando, vamos evoluindo o nosso espírito, vamos cuidando da nossa matéria, zelando por ela. Por isso os espíritas são considerados o quê? Os trabalhadores da última hora. São aqueles o quê? Que são chamados por Jesus. Então que possamos ter em nosso coração o quê? A disposição, a boa vontade. Sabe, a vontade em querer melhorar. A vontade em querer fazer a reforma íntima. Em ser melhor que ontem. Em ser melhor que hoje. E
e poder ser melhor ainda amanhã. Não perfeitos, porque perfeitos somente Deus e Jesus, mas sermos melhores para nós mesmos, poder olhar diante do espelho e nos enxergarmos pessoas melhores. Sentirmos o quê? Um pouco de orgulho de nós mesmos, de quanto evoluímos de um tempo atrás. Então que Jesus, possa acender essa centelha em nosso coração, essa centelha evolutiva, essa centelha de melhora, de deixarmos o comodismo e a preguiça de lado e colocar a boa vontade, a disposição, o afinco, o esmero no trabalho da seara de Jesus, no trabalho da vinha, de pregar as leis divinas, o trabalho de amor, de caridade, de boa vontade, sem julgamentos, de sermos o que é mais amor e mais união. Então fica essa leitura para hoje.